emocionante rever essas imagens, porque Davi montou, né? A gente colocou as imagens no Drive e deixou com ele para ele juntar e fazer um vídeo. Mas, assim, eu e Isabela passamos por todas essas paisagens e é muito emocionante rever. E mais ainda estar aqui nessa mesa, sem mesa, mas nessa roda de hoje, com Carla e com Nivete. Carla Delgado está aqui presente, convidamos para que ela venha para cá. A gente vem usando muito, né, o conceito de janela, como eu falei pela manhã. Então, as pessoas que foram janelas, assim, que abriram caminhos, abriram paisagens para nós nos territórios que são focados pela pesquisa, paisagens em trânsito, patrimônios coletivos. E Nivete foi para a gente essa janela em relação ao litoral sul e a Vila de Suape, a Vila de Nazaré, toda aquela área que é profundamente impactada pela construção do complexo industrial de Suape e do Porto de Suape. Ela participou de uma live que foi realizada pelo projeto Paisagens em Trânsito e que está, inclusive, disponível na nossa página, que está bem aqui, paisagens.em.trânsito. Ela fez uma live com a gente, participou dessa live, que foi feita em janeiro desse ano com a gente. E ela está aqui hoje representando o Centro das Mulheres do Cabo, que está dentro do Fórum Suape, que é uma instituição muito importante, que a gente chama de instituição parceira do projeto Paisagens em Trânsito. Então, né, como falei também pela manhã, esse projeto conta com o incentivo do Funcultura, o apoio do Museu do Estado, o apoio do Museu da Cidade do Recife e com outras instituições como o INCIT, como o Fórum Suape, entre outras que vocês podem ver aqui, não é? O movimento Cocaia Viva, eu acho que é muito importante para hoje, o Instituto Geográfico e Histórico de Petrolândia também. Falo dessas, menciono essas, mas temos outras, mas falo dessas pelas pessoas que estão hoje conosco, né? Que são pessoas, venha para cá, por favor, são pessoas de Petrolândia, que são do Litoral Sul, que a gente, dentro do Litoral Sul, a gente teve que estabelecer um recorte para a pesquisa que iria investigar como a construção do complexo industrial e do Porto de Suape impactou na paisagem, em todas as paisagens, e é como uma onda, né? Porque o impacto ali em Vila de Nazaré reverbera aqui no Recife. Então, é um impacto muito largo, né? De forma que a gente fez o recorte para a pesquisa, ali, Vila de Nazaré e Vila de Suape, mas sabendo que esses impactos, eles não afetam só o Recife, eles afetam, acho que todo o planeta, né? Porque principalmente lá, as transformações que nós encontramos na paisagem estão acho que em todas as problemáticas que envolvem o meio ambiente, em relação aos impactos da paisagem. O recorte que nós fizemos lá para aquela região foi justamente esse, assim, onde estão as transformações nas paisagens apontadas pelas pessoas, assim, o que foi trazido nas entrevistas que fizemos com mais ênfase pelas pessoas. Então, é essa paisagem, como a Isabela fala, essa paisagem do fundo do mar, essa paisagem da ilha que não existe, das espécies que não estão mais existindo e uma paisagem que vai se formando de muito lamento, de muita preocupação, muita dor, não é? Também. Então, agradecemos muito por vocês terem nos aberto. Carla nos abriu, não só Petrolândia, ela nos deu contatos, ela esteve lá conosco também, então foi muito importante todo o apoio dela, e ela está hoje aqui para falar sobre Petrolândia, né? Toda a sua relação com Petrolândia passa pela memória dessa cidade na qual ela nasceu. Não? Não, mas foi bem pequeno. Bem pequeno.
ela tivesse nascido. Corta para, como se ela tivesse nascido lá, porque desde pequena ela esteve lá, né? Então ela vai contar mais dessa história pra gente. E viveu essa passagem, né? É. E aí temos um outro convidado, muito especial também, para essa mesa de hoje, que eu vou parar de chamar de mesa, eu vou chamar de roda, tá? Que é Ivan Moraes, né? Que é uma pessoa muito querida e muito importante também. Ele, né, não me constranjo de dizer assim, votei nele para vereador, votei nele para deputado estadual, ele é uma pessoa muito importante na nossa política, mas sobretudo porque ele é uma pessoa conectada com as reivindicações que eu acho que são necessárias em torno, né, da paisagem de cidade, como eu insisto em dizer também. A paisagem de uma cidade enquanto um projeto político. Então, um plano de paisagem é um projeto político. A paisagem, as transformações na cidade, também nas paisagens da cidade, são também fruto de tensões e de reivindicações e de interesses. E aí, Ivan é também um comunicador. Venha, por favor, para a nossa roda. Ele é vereador da cidade do Recife, é escritor, é pai de João e de Lua. Agradecemos muito pela sua presença. E aí, acho que vou começar por Nivete, certo? Acho que pela importância, né, que a gente quer dar hoje, pela presença aqui de outras pessoas também que estão aqui conosco hoje sobre a questão de SUAP. E aí, veja, como você tem uma atuação no movimento feminista, que é bastante antigo, inclusive, portanto, já é uma referência, assim, eu, né, como doutorando aqui, estudo SOS Corpo, sei muito da importância da sua trajetória. E aí, diante disso, gostaria que a gente conversasse sobre a questão lá do Litoral Sul e do Complexo Industrial de Suape, do Porto Suape, e tivesse uma atenção para a perspectiva das mulheres, certo? Para que a gente pudesse aplicar esse olhar aí, né, interseccional para as mulheres, assim, pensando nas mulheres e nas variadas mulheres, né? Porque temos as mulheres... Não, porque temos as mulheres que realmente são impactadas de uma maneira bem direta, né? As pescadoras, as marisqueiras. Essa imagem que você traz de olhar o cavalo marinho, né, a partir do vídeo que é apresentado, o olhar que você traz dessa mulher com uma foice na estrada, no sertão, uma criança e uma fruta, isso tem um simbolismo, né, muito grande, no sentido do olhar a paisagem. Como que a gente olha a paisagem, o que é que a gente enxerga nessa paisagem, como a gente pretende essa paisagem, qual a relação que a gente tem com essa paisagem. Então, isso é muito importante, a gente poder estar olhando para isso, para o trabalho que vocês fazem, tudo isso que estão trazendo, nos colocar no tempo passado, presente e futuro. E nesse lugar que a gente está falando agora, da paisagem desse litoral, com essa referência de Suape, do porto de Suape, desse complexo que é Suape, porque não é só o porto, né? É um complexo industrial, portuário, que tem uma conexão com o mundo inteiro, e aí a gente vai olhar essa paisagem também nessa perspectiva. O que é que a gente escuta de paisagem, de desenvolvimento quando a gente fala de Suape? O que é que a gente tem essa palavra, desenvolvimento na paisagem, é algo que a gente vê com muitas conexões, muitos olhares, muitas pretensões, muitas perspectivas. E quando a gente olha nesse período que Porto de Suape, nesses quase 40 anos da sua existência, né, da gestão desse projeto, da gestação desse projeto e da gestão desse empreendimento,
eu queria dizer que Suape, para mim, como porto, foi algo que veio com muita força a partir da década do ano 2000. E esses 30 anos para trás, ou 20 anos para trás, Suape não era algo na minha paisagem, no meu olhar enquanto paisagem, o significado disso. E eu estou falando, eu posso fazer isso, me transformar num coletivo, nossa população como todo, especialmente a população que estava ali, ao lado do porto, ou dentro do porto, propriamente dito, e a gente não tinha essa perspectiva de o que é que estava nascendo ali há 30 anos atrás. Que projeto era esse, que proposta era essa, e o que é que ela trazia. E a gente só se deu conta disso no momento que já muita coisa não se recuperava mais, ou não se recupera mais. Então, eu fico pensando, que olhar nos provoca a ter, né, na paisagem, no ambiente, ou quem nos provoca, como isso nos bate ou nos rebate no cotidiano. E essa perspectiva desse olhar, o que é isso? O que é o ponto de Suape, esse complexo, para nosso território, para nossa região, para esse país? Nós tivemos nesse momento que Suape se abre uma cortina e todo mundo vê o que é o Porto de Suape, tinha um discurso economicista, desenvolvimentista, do Estado, do empresariado, que era a grande possibilidade de desenvolvimento desse território, desse Estado, dessa região, desse país, porque falava assim, é o porto do mundo nessa conexão litoral para a Europa, a capacidade de produção e transporte que a gente pode produzir. E ao mesmo tempo todo mundo estava muito envolvido e enfurecido com aquilo que estava, ou expectativa que estava criando, porque surgiu a primeira coisa, Suape vai ter muito emprego. Essa foi uma perspectiva que veio quando se abre essa cortina de Suape, é muito emprego. E por trás disso estava o desemprego, estava a vida, estava o dano irreparável que isso estava causando ao ambiente, a questão socioambiental, e olhar para esse momento e essa situação que a gente viveu em Suape. A gente foi se dando conta que aquele processo, ou a gente tinha fazia um outro olhar, né, o contraponto dessa questão, ou a gente não tinha sentido de estar ali enquanto uma organização, aí eu falo como Centro das Mulheres do Cabo, enquanto uma cidadã, uma mulher feminista, uma mulher que tem uma contribuição e uma participação no município, como educadora, como professora que eu sou. E foi um choque, e é um choque até hoje, a gente pensar isso. Como que a gente permitiu que essas coisas passassem, ou o que levou a nos permitir que essas coisas passassem, né, de uma forma tão desapercebida. E aí, quando eu me olho como professora, né, de sala de aula, eu fui professora das turma de fundamental em Suape, na escola de Suape, na escola de Gaibu. Mas não tinha essa perspectiva e esse olhar. O que estava acontecendo ali? Isso para mim foi impactante. E ver que a gente precisava sair na frente, correr sobre isso. A única possibilidade era de a gente mobilizar pessoas e ir para dentro dessa região, né? E para o dia a dia dessas pessoas que estavam passando naquela área ali. E o mobilizar pessoas foi mobilizar outras organizações, mobilizar a universidade, mobilizar, né, fundações, e nós fomos caindo em campo. Foi aí que se criou o Fórum Suape. E o Fórum Suape foi um movimento, né, que nos possibilitou levar a própria comunidade, as próprias pessoas que estavam ali dentro, sendo impactadas de uma forma tão cruel, a perceberem a gravidade do que estava acontecendo com elas próprias. Pessoas que estavam sendo expulsas das suas terras, com a casa sendo derrubada literalmente, e elas arrastadas, crianças arrastadas no braço de policiais, de guarda municipal, né, das pessoas, dos guardas de Suape, porque Suape tem uma guarda, ainda tem, mas era muito mais ostensiva, que é uma guarda de moto que passa, e tem até um nome, acho que Marconi deve saber o nome dessa guarda, e armada,
né? E essa guarda, ela fazia a fiscalização dia e noite desse perímetro que está dentro do porto e onde estava as famílias tradicionais, famílias com mais de 100 anos, né, de 3 gerações que estão ali, vivendo da pesca, vivendo da agricultura familiar, produzindo inclusive um produto, né, a comida de verdade, colhendo o crustáceo, o marisco, ainda de uma forma saudável. E elas não tinham força e talvez não tenham nem a percepção do que estava acontecendo com elas próprias. Porque qual foi o método operante de SWAP? O modo operante de SWAP? SWAP, ela chegava até a pessoa, chamava a pessoa, o poceiro, a poceira, para ir lá no escritório e dizia, olha, a gente vai comprar a sua propriedade, o seu sítio. E é tanto. E aí a pessoa dizia, não, mas eu não quero vender, mas a gente quer comprar, a gente precisa comprar, a gente precisa do seu lugar. E aí essa luta, essa quebra de braço tão desigual que era de uma pessoa, não é, de um poceiro, uma pessoa já idosa, muitas delas idosas, não tinha a informação, o recurso para dizer para dizer, não, eu não quero, não vendo e acabou. Não, SWAP ia lá, e ela simplesmente não queria, e SWAP ia lá na justiça e depositava um dinheiro que ela julgava que era o valor que valia aquilo ali, contava as fruteiras, a casa, e a tabela do preço era a tabela, se não me engano, da FETAP. Era alguma coisa ligada das propriedades rurais. E era extremamente aqui, porque contava um pé de manga, um pé de chá, era assim. E aí depositava aquele dinheiro na justiça, né? Era um depósito feito judicialmente, e com isso ele ia lá e derrubava a casa e tirava as pessoas. E as pessoas não podiam mais ver, porque tinha uma ordem judiciária para fazer isso. O SWAP chegava com uma ordem judiciária para derrubar essas casas, para tirar as pessoas. Isso foi acontecendo. Quando a gente se deu conta, muita gente já tinha perdido suas casas, muita gente já estava no abandono, morando, ia lá para a ponta de rua onde tinha um parente, agregava. E aí desponta o tamanho do crime que estava acontecendo ali, do crime socioambiental que estava acontecendo ali. E nessa área, ou nesse impacto, falando da questão das mulheres, essa é uma questão que a gravidade ela aumenta, porque a produção do pescado, do marisco, né, sobretudo, ela é essencialmente feita por mulheres. É uma atividade feminina, né, e feita ancestralmente, né, num processo ancestral. E essas mulheres, muitas delas são mães solo, essas mulheres têm muitos filhos, essas mulheres não tinham renda nenhuma. E aí o que acontece? Fome, né, pobreza, abandono e adoecimento mental profundo nessa região. Falando desse lado humano das pessoas, fala ao mesmo tempo do que significa ambientalmente. Porque ambientalmente a gente já tinha uma devastação imensa de todo aquele território. Uma outra forma que SWAP usou, né, para esvaziar, para tirar a possibilidade das pessoas estarem ali foi, inclusive eu vou falar isso, que é um crime, e não vou dizer, eu vou provar, mas tem dados do Estado, inclusive do CPRH, do crime ambiental que foi causado lá, com a morte provocada de das mangueiras, que havia, segundo a informação que a gente teve, enxertava-se uma substância no caule da mangueira, ela ia secando. Então as mangueiras, de repente, as mangueiras começaram a aparecer mortas, secas no meio da floresta. E manga era uma atividade, né, da coleta dos frutos, que era uma renda e muito importante, inclusive, para as pessoas que viviam de coletar as frutas, na região manga, caju, mangaba, que era daquela região. Muitas pessoas elas viviam da coleta desses frutos. E aí começou a morrer as mangueiras, morrer de repente. Então,
E aí foi se estudando e aí chegou-se a essa conclusão de que havia uma provocação deliberada da morte dessas mangueiras. Essas eram situações que aí a gente ia vendo que deliberadamente era uma forma de expulsar aquelas pessoas, matando de fome, né? É a questão da fome, a questão da falta de alternativa, de você sobreviver num lugar onde você nasceu e você não tinha mais como sobreviver, não podia pescar, porque também era proibido o acesso para a pesca pelo porto, começou a ser cercado, foi cercado, era proibido passar, as mulheres passavam, tinham que montar uma estratégia de madrugada, elas sabiam mais ou menos as rondas, como é que eram feitas, e elas iam de madrugada tentando passar sem as rondas, né? Sem serem vistas, se arriscando a ir para lugares que eram mais difíceis de acesso. Para pescar. E muitas delas tiveram que sair do Cabo para pescar em Maracaípe, para pescar em outras áreas aqui do litoral, porque não tinha mais acesso ao mangue, além do mais a contaminação, áreas que começavam a ser totalmente contaminadas pelo óleo. A gente tem várias empresas ali que virou, mexeu, tem observa-se o vazamento do óleo, a Petrobras está ali. E a outra questão, o próprio esvaziamento da ilha de Tatuoca, que foi totalmente dizimada. Eram 75 famílias que habitavam nesse local, viviam integralmente da pesca e da coleta das frutas, e essas pessoas elas foram todas removidas para uma comunidade que eles construíram, a Suape construiu, chamada Nova Tatuoca, que é uma vilazinha, foi criada na praia de Suape, ali na vila da praia de Suape, para onde foram relocadas essas pessoas, essas famílias, 75 famílias. Uma delas não saiu da ilha, ela se recusou terminantemente a sair da ilha, que foi Seu Bill, e Seu Bill, ele morreu praticamente lá, porque ele resistiu até o dia que eles foram derrubar a casa de Seu Bill, eles derrubaram. Seu Bill não saiu de lá e ele teve na hora um AVC. Ele já saiu dali para o hospital e ele morreu. Acho que com 2 meses depois ele não sobreviveu. E Tatuoca então ficou submerso, né? E Tatuoca deu lugar ao estaleiro Atlântico, se eu não me engano, um estaleiro que tem lá. Quando fala Suape, está se falando, porque assim, né, Suape fica parecendo uma entidade, uma entidade assim, sem corpo, sem nome, sem cara. Sim. O que está por trás de Sim. Suape, assim, o que Suape representa? Exatamente, uma boa pergunta. Primeiro que esse nome Suape para o corpo já é um nome capturado, porque Suape é a praia, né? E aí vira o porto de Suape, que aí a gente não fala mais porto, a gente fala Suape, né? Quando se refere a esse empreendimento enorme. Isso já é uma forma também de escamotear, né? De roubar a paisagem. Já se apossou a praia, Essa questão, só um parêntese, essa questão do nome é muito interessante. Quando nós fomos lá, a gente conversou com, dentre outras pessoas, né, que você nos indicou, com o Loi, e aí ele foi falando dos nomes das praias e dos nomes dos lugares. E aí, como esses nomes foram mudando, a partir dos diversos tempos e processos de ocupação. E aí ele falou, né, da invasão hippie que aconteceu lá, que primeiro os nomes Paraíso tinha um outro nome, a Praia Paraíso tinha um outro nome, e que eram nomes que faziam referência aos usos dos pescadores e das pessoas que já viviam lá, né, depois que o engenho foi desmembrado. Então, assim, estudar a história da ocupação de lá, a partir dos nomes dos lugares, nos dá muitas pistas para conhecer outros tantos processos, né? O valor, você falou protagonismo, não é? Quem é que define isso? Qual o valor que essa paisagem tem? Porque quando a gente se remete essa questão, essa realidade de Petrolândia, de Suape, dos processos de Recife, a gente vê que está estabelecido, se pegar Suape como exemplo, o racismo ambiental. O racismo ambiental é uma questão lá que está predominando. Por quê? Esse processo da retirada das pessoas nativas, das comunidades tradicionais de Suape, ela foi sendo feita muito sutilmente, não foi como Petrolândia, que as pessoas
né? Tinha um tempo, foi um processo. Não, era individual. Ia naquele senhorzinho, naquele sítio, naquela pessoa lá da marisqueira, e iam tirando sutilmente, iam esvaziando por dentro. Inclusive, isso tem a paisagem natural, é uma mata, né? Toda aquela área do Quiriri, ali por dentro, que a gente beira o mangue, eram sítios, uma mata. E essas pessoas, ninguém sabia que essas pessoas estavam sendo retiradas dali. O que mais chamou atenção foi Tatuoca, porque aí tirou a ilha de uma vez só, construiu lá, e foi um pouco parecido com a situação de Petrolândia, porque fez a comunidade, a vila, totalmente desvirtuada do que era a origem da moradia, do ambiente daquelas pessoas, que as pessoas moravam em casa de taipa, e era ali que elas se sentiam bem, confortável, né, que vivia com qualidade. E aí da casinha, né, de cimento, com uma telha lá de um amianto, uma coisa lá parecida com um amianto, sem nenhum pé de árvore na comunidade. Nem saneamento. No pé de uma barreira, que quando chove a barreira cai e vai para dentro da casa das pessoas, o lamaçal invade tudo. E uma aridez total. E quando a gente começou, as pessoas foram trazidas para lá, para Nova Tatuoca, nós fomos fazer as primeiras conversas com as mulheres, os primeiros trabalhos socioeducativos lá com as mulheres. A gente ficava embaixo do pé, tinha muito pé de mangueira nessa área próxima assim, da comunidade. Era lá que a gente sentava com as mulheres, porque em outro lugar nenhum tinha condições por conta do sol, do calor daquelas casas, as pessoas com suor, cara, corria e pica. E numa das denúncias que a gente fez, inclusive fez isso em termos internacionais, na Corte Interamericana, do quanto a violação de direitos estava acontecendo naquela região, com aquelas famílias, a gente recebeu a visita do cônsul holandês, que a gente tem articulação com a instituição holandesa, ele veio. E ele foi visitar e de paletó, todo vestido, toda a cadeira, ele entrou numa das casinhas de Tatuoca, o suor dele corria em pica, isso em poucos minutos, 10 minutos. E era ali que aquelas pessoas, é ali que aquelas pessoas que vivem até hoje. E as crianças diziam nessas conversas que a gente tinha, o que é que você sente saudade de onde você veio? Eu sinto saudade de tirar a banana do cacho, de comer a manga, de tirar a fruta. Sinto saudade de comer as frutas que eles tinham lá. E essas crianças estavam passando fome, porque não tinha mais onde viver. Então, assim, o valor que tem isso, porque aí fica desse lado, é o lado que todo esse desastre aconteceu. E você vê a ocupação desordenada que aconteceu, o surgimento de novas comunidades, uma nova paisagem hoje, onde era a grande reserva de mangabas, hoje é uma comunidade que aconteceu desordenadamente, as pessoas ficaram ali sem ter para onde ir. Do outro lado, a gente tem o Paiva. Né? O Paiva, que é o contraste, o retrato do desenvolvimento que Suape trouxe. E a Mangaba que é bom? E a Mangaba nada, e as casas, e as praias, Gaibu totalmente sucateada, Suape sucateada. É bem chocante andar por Suape. Eu me lembro quando a gente foi fazer a pesquisa lá no Litoral Sul, a gente voltou por Suape à noite, ou pelo Paiva, lembra? E aí a gente voltou de carro, né? E não tinha ninguém na rua. Claro. Porque o Paiva é isso, assim, não tem ninguém. São muros muito altos e é uma natureza estranha, porque é estrangeira, sabe? O paisagismo lá não utiliza, entende as espécies que são nativas, um paisagismo assim de espécies estrangeiras que você se sente em outro lugar. Eu me senti, parece que quando eu conheci ele lá, eu fiquei pensando, eu nunca tinha visto aquilo, né? Falar assim, tem a Ponte Nova, vou conhecer essa Ponte Nova, que é ótimo, sei lá, vou chegar mais rápido, né? Quando eu cheguei ali, pra mim, parece que saiu cair de paraquedas. Assim, eu falei, como é que construíram tudo isso? Eu nunca vi. Se você ainda passa, você assim, ainda acho que paga uma cidade inteira feita um Playmobil. Você paga para passar. Eu ia falar para ele estar aqui para você, uma das coisas que a gente comentou hoje de manhã, e que eu acho que é só para a gente talvez fechar, não sei se vocês, claro, estou vendo a hora. Estou vendo a hora. Mas assim, que a gente conversou hoje pela manhã, essa palavra que você falou, Ivete, que você percebeu a grande mudança na paisagem lá em Suape, agora nos anos 2000, ou seja, como é que não viu antes? E eu acho que a grande história é assim, como é que a gente não viu, não percebe antes? Como é que é isso? Porque é isso que está pegando, sabe? E aí, hoje mais cedo, quem estava aqui na mesa também ouviu, né? E era de Cis comentando, que eu anotei aqui, assim, essa cidade é para quem, né? Assim,
quem é que usufrui transformando o que na cidade? Assim, aí outro professor comentou assim, que achava que na verdade existia uma paisagem que queria permanecer, mas outras que queriam destruir tudo. E eu fico pensando assim, que na verdade a grande intenção é uma coisa externa, né? Essa construção de Petrolândia, por exemplo, que eu estou falando assim, que uma das coisas que eu queria falar, que eu acho bem curioso de Petrolândia, já vou fazer só uma maneira aqui rapidinho, que eu cheguei lá e cheguei logo de noite, e aí a gente foi chamada para eu e Caruna, uma pessoa que a gente estava entrevistando, para ir para fazer um lanche no centro da cidade. Aliás, no Praça de Alimentação. Vamos na Praça de Alimentação. Eu falei, vamos na Praça de Alimentação. Aí era lá no centro da cidade. Aí depois eu comecei a falar, eu falei, daí, isso aqui é o quê? Aqui é o legislativo. Aí e aqui é o judiciário. Aí eu falei, você está igual a Praça dos Três Poderes. Aí, aqui é a Praça dos Três Poderes. Aqui é a Praça dos Três Poderes. E eu estava em Brasília, porque eu morei em Brasília 6 anos. E eu falei, meu Deus, é Brasília. E Brasília é construída, né? Uma cidade construída. E de fato, é a Praça dos Três Poderes mesmo, o nome é esse. E eu estava lá, a Praça dos Três Poderes de Petrolândia Nova. E eu me vi em Brasília. E aí, só para lembrar que essa cidade, antes de você, a cidade da Petrolândia antiga, também foi construída. E foi construída uma outra cidade ainda, que é dos engenheiros, que é que você falou da Chesca. A de Itaparica, que também foi construída. Então, assim, veja que loucura, para você fazer isso tudo, foram construídas cidades. Né? Uma cidade, outra cidade, para depois ser destruída, para depois ter outra cidade, que foi construída. E voltando a esse rematei falando assim, que eu acho que a grande história é do poder, do povo entender o poder, que a gente falou isso hoje de manhã. Né? As pessoas não têm a dimensão de que a cidade e a paisagem é dela. Eu acho que assim, existe uma coisa de não entender a força que você tem diante do todo. Assim, tipo assim, as pessoas não sabem quem é que faz essas mudanças. Quem é que bota uma ponte? Assim, quem são essas pessoas? De fato, as pessoas não sabem. Então é isso. Eu estou aqui hoje não como professora ou pesquisadora, mas como uma personagem, né? Uma testemunha dessa vivência, desse longo processo. No meu caso foi um longo processo de transição de um lugar que deixa de existir para dar lugar a um outro lugar, para dar lugar a uma cidade que passa a existir, né? Uma nova cidade, é uma cidade que começa. Então, eu nasci no Recife em 1973, eu sou também a minha família vivia entre a Tamarineira, a Rua Jundiá e a Rua dos Prazeres na Boa Vista, então eu sou também uma pessoa da Boa Vista, porque eu me radiquei depois que eu voltei nesse bairro e é o meu antes e meu depois de Petrolândia. E a minha família se mudou para Petrolândia, a velha cidade, fica a 500 quilômetros do Recife, no então chamado Sertão Submédio do São Francisco, hoje se chama Sertão de Itaparica, exatamente em 1975, exatamente quando a construção da hidrelétrica começou, né? O projeto é desde 68, se não me engano, e a construção começou em 75, coincidiu com a nossa ida para lá. A minha mãe era petrolandense e a minha família materna tem raízes lá, ainda tem parente lá. E ela recebeu um convite para ser diretora do colégio. Então, meu pai deixou o emprego que tinha aqui e pediu demissão e abriu uma livraria na cidade. Depois ele abriu uma livraria, ele tinha uma livraria na cidade de Petrolândia e uma outra no acampamento Chesf, que era uma vila muito bem estruturada, a vila onde as pessoas que iam trabalhar lá moravam, que ficava a uns 10 quilômetros mais ou menos da cidade. E hoje é um bairro, é um pedaço da cidade de Jatobá, né? Então Jatobá era um povoado, um distrito de Petrolândia, depois se emancipou, acho que nos anos 90, e Itaparica ficou sendo um bairro de Jatobá. Então minha formação escolar
foi toda em Petrolândia. Desde a pré-escola, que nós chamávamos docemente de Jardim da Infância. Outro dia eu falando, eu fiz o jardim, né? Aí a minha filha disse assim, mas mãe, você tinha quantos anos? Não, minha filha, 3, 4 anos. Você não era muito nova para fazer um jardim? As pessoas não sabem hoje que a gente chamava Jardim da Infância. Né? Então, eu estudei do Jardim da Infância até o 3º ano do curso magistério, porque nós não tínhamos científico. Fez a admissão, Não, eu fui um pouquinho depois da admissão. Escapei da admissão. Que era um vestibular para a 5ª série, né? Isso escapei. Mas aí eu fiz até o magistério. E eu acho que essa é uma boa referência para delimitar no tempo e no espaço a formação da minha personalidade e a construção da minha identidade, né, nesse lugar, e o quanto disso é memória. Bobbio, numa obra chamada O Tempo da Memória, ele diz que nós somos o que lembramos. Gosto muito dessa frase. E mais uma ressalva metodológica. Eu disse que eu tenho as deformações de ofício, porque sou professora de metodologia. Então, mais uma ressalvazinha é que nesse momento eu falo de memória, acho que já ficou muito claro isso, mas eu falo de memória com essa faculdade psíquica ou experiência subjetiva e mais propriamente como um manancial afetivo mesmo. Então, eu me desenvolvi e a minha identidade ela foi forjada nesse contexto, num ambiente, ou melhor dizendo, entre paisagens destinadas a desaparecer. E por um condicionamento próprio, natural ou não, esses mecanismos de sobrevivência emocional que a gente desenvolve, né, desde cedo, eu sempre coletei imagens. Então, eu fui uma criança observadora, assim, ligeiramente obsessiva, com essa intenção deliberada de registrar ou cristalizar o que eu já sabia viria a desaparecer do mundo exterior. Eu fazia esse exercício constante. Então eu fotografava mentalmente as ruas, a sequência de casas de uma rua, as famílias que moravam em cada casa, naqueles caminhos que eu percorria habitualmente. Do meu colégio eu consigo lembrar das salas, da disposição das salas, dos corredores, da banca de estudo, do birô, do quadro, que não era negro, era verde. Assim como eu me lembro dos pinheiros, das roseiras, dos bougainvilles que existiam no quintal da minha casa, de todos eles. No material de apresentação do seminário, eu li que essa mesa redonda, essa conversa, ela deveria representar ou tomar a forma de janelas pelas quais as paisagens se encontram, né? As paisagens se cruzam. Então, se vocês bem me olharem, se olharem através de mim, através de atravessar, através de travessia, vocês verão o rio que passava. Pausa. Vocês verão o rio que passava a 2 ruas da minha casa, o Rio São Francisco. E aquele braço largo de rio era de uma beleza tão pungente, tão transcendente, que para mim o rio era a prova da existência de Deus. E falando de como se forja uma personalidade, né? Acreditem, a minha interação ou a minha integração
com aquela paisagem, fez de mim uma criança mística. A criança que eu sou até hoje. É curioso que memória memória é constantemente associada e representada imageticamente como rio, né? Na literatura a gente colhe muitos exemplos de memória como um rio. E aí eu vou ilustrar com a mitologia grega, que nos dá Mnemosine, que era uma deusa, a mãe das musas, era uma deusa que personificava a memória para os gregos. E Lete, que era o espírito do esquecimento. E tanto Mnemosine quanto Lete estão associados na mitologia a rios antagônicos. Então, beber das águas de Mnemosine ou conferia à pessoa que bebia o poder da memória absoluta. Já beber das águas do rio Lete, que passavam pela caverna de Hipnos, a personificação do sonho, produzia o esquecimento total. Então, enquanto os meus olhos de criança espelhavam aquele rio, a usina hidrelétrica ia sendo construída. Do início da construção da usina hidrelétrica até a transposição da cidade e a inundação, né, foram 13 anos, de 75 a 1988. Quando as comportas foram abertas para inundar a velha Petrolândia, eu não sei precisar quantos dias isso levou. Algumas informações eu nunca fui buscar, para não encará-las, para não rememorar as mais dolorosas. Eu não sei dizer quantos dias isso levou, esse processo da água chegando, mas nós ainda morávamos lá. A minha família foi uma das últimas a se mudar e eu pude ver as águas chegarem sorrateiramente. As águas chegavam muito devagar, né, e a gente já conseguia avistar as águas chegando. Eu praticamente vi o lago engolir o rio. Eu testemunhei isso. E talvez eu só tenha conseguido dimensionar o tamanho do meu rio nesse momento. Tem um poema de Ademir Domingues, de 1958, sobre o Recife, que se chama Cidade Submersa. Esse poema dá nome ao livro. E é um poema bem longo, lindíssimo, e tem esses versos. Ele falava do Recife. Eu vou tomar emprestado. Sinto que sofro muito, sabendo o rio afogado, e somente então percebo o quanto amava esse rio, que amor só se sente pleno depois do instante da perda. O lago inundou, o lago de Itaparica, inundou áreas de 8 municípios, entre Bahia e Pernambuco. Mais de 10 famílias, entre elas mais de 200 famílias, 211 famílias exatamente, indígenas da tribo Trucado e Rodelas. Essas 10 mil famílias foram relocadas ou reassentadas. 3 cidades. De novo, aquela pausa para recuperar. 3 cidades estão submersas. 3 cidades inteiras estão submersas e um povoado. Entre elas, Petrolândia, onde eu vivi. É o meu testemunho, é a fala da minha personagem e, bom, como eu disse, é uma fala sobre uma memória subjetiva, né? Eu acho que tem outras falas possíveis hoje, como a de Nivete, sobre memória coletiva ou social, né? Sobre as relações de poder que constroem essas memórias, mas era essa minha fala. Acho que foi por isso que eu vim aqui hoje, e essa falinha pequena é isso.
tenham, colocações que vocês tenham em relação a tudo que foi falado aqui. É muito bom pensar que aqui na plateia a gente tem outras pessoas que também estarão nesse lugar, mas que nesse momento podem colaborar com o diálogo, né, ampliado aqui. E agradecer profundamente a você. Muito, muito obrigada. Agradecer a Nivete, a Ivan também. Obrigado. Eu, particularmente, de todos os territórios que a gente pesquisou, eu fiquei muito envolvida com Petrolândia. É um lugar que não sai de nós. Assim, a pesquisa de campo em Petrolândia foi muito transformadora para nós. A pesquisa Paisagens em Trânsito foi se encontrando a partir do momento em que a gente iniciou o campo. O poder do campo no trabalho de pesquisa é sim transformador, e para esse projeto em especial. Então foi quando a gente pôde entender a dimensão do que a gente havia proposto desenvolver e todas as problemáticas que uma ideia, vamos pensar nas transformações da paisagem a partir dos megaprojetos socioeconômicos no estado, contemplando as 4 macro-regiões. Vamos fazer um projeto para pesquisar patrimônio paisagístico do estado. Bora? Né? Aí a gente fez o projeto e submeteu ao edital da Funcultura e propôs mundos e fundos. A gente queria fazer muitas viagens e a gente queria fazer muitos produtos. E aí, quando a gente foi ao campo de pesquisa... Aí teve a pandemia, né? Isso no meio do projeto teve a pandemia. E aí a gente... Esse negócio. Esse tempo aí que a gente ficava se encontrando online e que, na verdade, nossa reunião do Paisagens, né, era um momento de, tipo, sei lá, 2 horas, a gente passava 1h30 falando da nossa paisagem interna, assim, né, da nossa paisagem de casa. E pensando na cidade, eu me lembro na pandemia, que uma vez que eu saí na Avenida Conde da Boa Vista, e aí, eu compartilhei com as meninas, nossa, a Conde da Boa Vista está tão diferente, eu nunca vi essa avenida vazia. Então, eu morava na época perto da Conde da Boa Vista, morava no bairro da Boa Vista, bem próximo à Conde da Boa Vista. Então, foi uma outra experiência, assim, de estar nessa paisagem tão transformada da avenida. A gente conseguiu ver as paisagens, né? No sentido de... O que é paisagem, né? A paisagem física. A gente conseguiu enxergar muita coisa que a gente não conseguia enxergar num dia normal, assim, no movimento. Eu percebi muito isso. Mas eu também percebi o quanto que a vida, esse movimento de gente, compõe a paisagem, né? O quanto que a paisagem existe, porque existem as pessoas que andam e os sons e o comércio. Assim, o quanto que faltou também. Assim, é muito louco, porque a gente parece uma cidade fantástica, né? A gente vive uma cidade fantástica. Pois é. E aí, e aí o Paisagens em Trânsito foi isso no período da pandemia. A gente se debruçou no estudo de textos e conceitos e lugar, vamos trabalhar com experiência, nossos conceitos são esses, vamos ler tais artigos e tais textos. E era algo assim que a gente se sentiu tanto sufocada porque a gente não sabia muito bem assim aonde isso ia dar, o que a gente ia fazer com essa pesquisa, já que a proposta era grande por demais. E aí, quando já havia mudado, né, um pouco o cenário, a gente pôde, no ano passado, eu e Isabela, com a equipe do projeto de pesquisa já bem mudada, assim, porque 2 companheiras integrantes da pesquisa, Márcia Jacome e Mariana Hatz, haviam se mudado de cidade, de país. A gente pôde, depois de várias mudanças pessoais na nossa vida, né, como eu falei pela manhã, assim, imaginem vocês em 2018. E aí, quem somos hoje, ou quem são hoje? A gente passou por várias transições na nossa vida e aí a gente teve a oportunidade de ir para o campo de pesquisa
E aí foi no campo que a gente pôde encontrar o projeto. E encontrando o projeto através das pessoas, que como eu disse, né, nossas fontes para a pesquisa são as pessoas. Porque se abríssemos as pessoas, encontraríamos paisagens. Então, a partir do contato com as pessoas, a gente foi encontrando essas paisagens, a gente foi entendendo a nossa pergunta de pesquisa. Porque se eu pergunto, por exemplo, para Ivan, o que é paisagem para você? Ele vai pensar paisagem, né? Então, o que entendemos por paisagem? Né? Já que a gente se propunha a investigar as transformações na paisagem a partir das pessoas, então me falei sobre as transformações na paisagem do Recife em função do projeto Novo Recife. São muitas possibilidades de respostas, não é? Então, o que essas respostas dizem? Sobre o que elas estão contando, falando? E aí, com isso, a gente pode entender que a nossa pergunta de pesquisa nos levava a encontrar aquilo que importa. Que quando a gente pensa em memória, e aí quando eu terminei de ler meu texto, que eu terminei de escrever hoje de manhã, eu falei, pô, tá parecendo muito saudosista. E existe um discurso do contemporâneo, do moderno, né, do vanguarda, que desmerece esse saudosismo, que não é necessariamente saudosismo. E aí é onde eu vou debater. Eu acho que uma coisa é você ter memória de uma coisa que já passou e que tinha que passar. Um tempo que você passou, alguém que faleceu, ou mesmo no limite, numa situação em que toda a população de Petrolândia tivesse de acordo que a melhor coisa para todo mundo era fazer o que foi feito. Como se fosse. Mas a gente tem que se apegar a alguns conceitos, eu acho. Por exemplo, significado. O que é que isso significa? Relevância. Para que serve isso? Porque quando você fala Ilha de Cocaia, com certeza, algum burocrata, algum grande empreendedor, algum CEO, alguém brilhante aí no sistema, pensou assim, é um lugar perto. Ah, mas tem lá uma fauna, tem lá uma flora, tem lá uma galera que vive lá. Aí, isso para essa galera não é relevante. Isso é o mesmo que nada. Nada. Agora, existe uma relevância para além das vontades das pessoas que moram lá, para além da insistência de Bill não querer sair porque se sentia parte de lá, que para mim já é relevante. Mas o que isso significa, inclusive para a economia? Será que a única forma de fazer a galera ter dinheiro é meter um trambolho daquele em cima, sabe? Para quem vai o dinheiro? Que preguiça mental é essa que a sociedade tem de acreditar que as mesmas fórmulas que valiam, mas que não foram eficazes no passado, vão ser agora eficazes no presente? E aí entra a questão do protagonismo. De quem é o protagonismo dessas decisões? Se a gente for de todas essas decisões, da decisão de tirar a Petrolândia do lugar, da decisão de colocar um complexo industrial em Suape, da relevância, da decisão de tirar as pessoas de Itadoca, da decisão de botar o minério lá, da decisão de transformar o plano diretor, da decisão de permitir com que se construam prédios mais altos em lugares que a gente acredita pela ciência que não deveriam ser construídos. De quem é esse protagonismo? Alguém falou do sistema capitalista. Então, até quando pouquíssima gente que está na posição de poder sobre outras pessoas vai tomar decisões baseadas em dinheiro sobre a vida de outras pessoas? E aí vamos para um negócio mais imediato, para a gente não ficar somente confabulando. A Prefeitura vai inaugurar agora, nas próximas semanas, talvez nos próximos meses, a Ponte do Monteiro, a Ponte Jales dos Mãos, que vai ligar a Zona Norte à Zona Oeste. Eu que moro pertinho na Zona Norte, se eu pegar minha bicicleta hoje e quiser ir para a Federal, eu vou ter que dar uma volta, ou pela BR, ou pela Torre, e vou gastar meia hora a mais para chegar na Federal, porque quando a ponte construir, eu vou chegar em 15 minutos, se eu quiser ir para a Federal. Eu devia estar muito feliz. E muitas pessoas do meu bairro
da minha vizinhança estão muito felizes. Mas eu só consigo pensar nas 250 casas. 52 casas. 200 palafitas, 200 barracos, 52 casas. Dentro de uma zona especial de interesse social, ou seja, não era área de ocupação. Casas que foram construídas há 40 anos. Daquelas casas de família que vocês conhecem bem, que um ano eu consigo fazer o banheiro, no outro ano eu consigo fazer a laje, no outro ano eu consigo fazer o quarto, no outro ano minha filha casa, aí eu faço um lugarzinho atrás para ela poder morar lá. 52 famílias que perderam, 12 ainda estão resistindo, mas não tem como mais resistir porque já acabou-se. Para a memória de muita gente naquele bairro, vai ficar a ponte. Para a memória de muita gente naquele bairro, vão ficar as famílias. No Pino, no Bode, vai ter uma obra que vai desalojar mais de 1000 famílias. Do mesmo jeito, algumas palafitas, algumas centenas de palafitas, algumas casas desse tipo que eu falei, ali na Bacia do Pino. Ah, mas 600 vão para um habitacional. Tá, então tu passou 40 anos da tua vida construindo com teus próprios braços uma casa que tem 4 quartos, uma casa que tem laje, uma casa que tem cerâmica boa, uma casa que tem cozinha, uma casa que tem uns banheiros bacanas, uma casa de classe média. Aí não, tu vai, sabe que tu vai agora para o habitacional, que vai todo mundo das palafitas, assim, além da questão de vizinhança, e tu vai morar num apartamento que eu vou te dar, que eu sou legal, sou a prefeitura, 40 metros quadrados para tu morar. Aí as pessoas dizem, não quero. Como é que você não quer? Não pode querer. Né? Estelita, não vou relembrar tudo que aconteceu para estar construindo aquele prédio lá, que toda vez que eu passo, meu coração faz assim. A Transnordestina, veja outra coisa, a última coisa que eu vou dizer sobre ideologia, sobre protagonismo, para falar de ideologia e ouvir Ivete. A Transnordestina, que nós queremos que saia, porque é importante para o país, ela tem uma malha que ela é anterior, é uma malha que é da ferrovia, que não existe mais. Essa malha de ferrovia, ela hoje, boa parte dela não será utilizada de forma alguma. A nova Transnordestina não passa por lá. Essa malha passa aqui no Ibura, aí sai, passa em Palmares, passa em Escada, passa em boa parte da Mata Sul. E ela está abandonada há décadas. Então, ao longo da rodovia, o que é que existem? Casas, escolas, igrejas. E a empresa Transnordestina, concessionada pelo DENIT, entende que tem a obrigação de desintrusar, ou desdestruir, ou a palavra que eles usam lá, para aproveitar porra nenhuma, velho. Não dá para aproveitar. Não quer, não está no projeto, não tem nada para lá. É uma burocracia de advogados que ficam dentro de um ar-condicionado dizendo assim, eita, pô, o contrato diz que a gente tem que tomar conta dessa área, que nós não vamos usar para nada e a gente vai ter que despejar 10 mil pessoas. Aí tu pensa que eles fizeram um processo para despejar 10 mil pessoas? Eles fizeram centenas. Não, porque se tivesse um projeto para despejar 10 mil pessoas, o juiz vai dar. Mas aí tem uma ação de 10 famílias, outra ação de 15 famílias, outra ação de 5 famílias, em várias espalhadas, os caras vão dando. Aqui na comunidade da Linha no Ibura, são 100 a 200 casas que estão correndo perigo por uma empresa que quer tirar a galera de lá, sem nada para botar. Só porque na burocracia do Estado se entendeu que a concessionária que tem a concessão de tomar conta do bem público, precisa liberar esse bem público para nada. Para nada, não tem nada. Aí é ideologia. Aí, eu nem sou esses marxistas todos, mas né, em um período, né, os mecanismos da classe dominante são os mecanismos que implicam no entendimento do que é para todo mundo. E aí por isso que pega essas coisas. Eu vendo o Calhão falar, não, mas é o desenvolvimento, tem que ser, não tem reificação, tudo aquilo que vocês estudam, né?
reificação, universalização. Tem que ser assim, não tem outro jeito. Isso vai ser bom para todo mundo. A ponte do Monteiro, eu fui ver na propaganda, a ponte lá, aquele negócio. Isso vai ser bom para todo mundo, que vai poder atravessar agora o rio e em 5 minutos vai chegar na Zona Oeste e vai ser fantástico para todas as pessoas, universalmente bom para todo mundo. É quando antes de fazer um negócio desse, custava nada ajeitar aquelas 52 casas, aquelas 52 famílias, é tão pouco. Assim, o que os poderes públicos em geral podem e devem fazer. Né? Você vê o que foi feito em Petrolândia, com toda a desgraça. Né? Mas foi uma negociação dura, que acabou fazendo com que as vantagens, se é que se pode falar de vantagem, mas as contrapartidas para quem morava lá fossem menos perversas. Porque teve um mínimo, que é esse mínimo que o pessoal do social da Chesf deve ter achado que eram os deuses que desceram no sertão e disseram, viemos trazer o dinheiro, né? Mas era o mínimo. Nem esse mínimo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é percebido. Né, quando se tem um interesse comum, e aí muitas aspas nesse interesse comum, em detrimento do dia a dia, da luta, das vidas, das memórias, dos patrimônios das pessoas que vivem nesses lugares. Elas estão, é como um duplo, né? O que se transforma é o que se lembra. Né? Enfim, o Ivan conta da sua memória, traz muitas transformações ali nessa narrativa dele sobre memória. Então, memória e transformação são um duplo, né, que estão postos como imagem e reflexo. Né? Enfim, não vou filosofar muito aqui, mas é um pouco para falar assim, da importância que o campo de pesquisa, né, que a saída ao campo trouxe para o nosso projeto e para a nossa pesquisa, e o quanto o campo nos arrebatou. E tudo isso porque a fala de Carla me levou para Petrolândia, e aí aqui assim, eu não chorei tanto por fora, mas por dentro muitas vezes. E Bela chorou por fora, assim, porque foi transbordante, sabe? Porque aí quando a gente vai a Petrolândia, a gente acessa saudade, a gente acessa uma saudade pungente, sabe? A gente acessa uma palavra assim bem antiga, mas, né, porque é uma saudade que vai lá no fundo assim, de uma memória antiga, de uma cidade que hoje está submersa. Então, é um contato que nós tivemos lá com uma saudade de algo que não volta, né? Não volta, assim, é uma paisagem, como ela estava contando, assim, ao mesmo tempo, era como se a Chesf estivesse ali construindo, né? O grande dragão que iria engolir a sua paisagem. Então era um movimento para você, enquanto criança você sabia, né? Mas isso estava sendo anunciado para as pessoas, e aí as pessoas estavam num processo de luto antecipado. Lá em Petrolândia tem um museu, um pequeno museu na Sala da Memória, que está ao lado da biblioteca. E lá nós tivemos a oportunidade de conversar com a secretária de Cultura, Maria Helena, que também foi uma pessoa bem importante para a pesquisa, porque ela foi uma porta, uma janela, né, que nos trouxe contatos de outras pessoas também muito importantes, representantes do movimento sindical, porque, assim, o processo, para quem não conhece, né, vão atrás do nosso projeto e venham amanhã, Paula Francinetti vai estar aqui para falar um pouco mais sobre, e depois, e Elisa também, mas enfim, muitos aspectos que compõem esse estudo sobre essa Petrolândia submersa e a construção da nova cidade. Não é? Então nós tivemos aí a importância assim, do movimento sindical também, e da igreja, de vários agentes, né, envolvidos nesse processo todo, na Chesf, enfim, povos indígenas, povos quilombolas, comunidades rurais, engenheiros, engenheiras, enfim, muita gente envolvida. E aí quando a gente viu lá nesse museu as fotos que um engenheiro da Chesf fez, como aqui, imaginem essas fotos só de homens, mas assim apaguem.
né? Assim, vamos pensar que aqui são pessoas em frente às suas casas, com o cachorro, com as crianças, com o portão aberto, o portão fechado, eram muros baixos. E essas pessoas estão em frente às suas casas ali, sendo fotografadas para criar uma memória de algo que está prestes a se acabar, sabe? Então foi um luto vivenciado de forma coletiva e assim anunciado, não, vai ser amanhã, meu Deus, não, vai ser daqui a um mês, sabe? Não, então ainda não vai ser daqui a um mês, vai ter 2 meses ainda. E aí foi se tirando as árvores, foi se tirando as espécies né, nativas de animais, e aí as pessoas foram vendo a cidade se desfazendo, sabe? E aí a gente tem lá também, como o Nivete contou, né, que pessoas que resistiram, contou lá sobre Totoca, pessoas que resistiram e que disseram, daqui a gente não sai. E as águas, que é como chamam lá, a inundação, né? A inundação foi chegando, e aí teve que helicóptero ir e pegar essa pessoa, assim, à força, porque ela realmente não queria sair de lá, né? Então, foi um processo, assim, que envolveu muita dor, né, Carla? Sim. Oi. Ela chorou. Claro, eu chorei também. por fora. Não, eu choro de um jeito ou de outro. Uhum. Mas assim, eu até tomei nota, porque eu achei, você falando, Carla, eu não conheço Petrolândia. E assim, criou em mim uma memória imaginária, construída através da sua memória real. Então assim, eu agora, muito mais do que eu já queria e tinha vontade de ir a Petrolândia, mas criou também um medo, criou um receio, né, de ver, né, com os meus próprios olhos o que você me fez ver com os seus, que já doeu, que já foi uma coisa assim, caramba, né, num processo tão difícil. Então, assim, muito obrigada de ter aberto seu coração. Obviamente também, cara, você falando, né, não tem nem graça, né, a gente é meio contemporâneo, assim, nessa mesma história, então é fácil, mas assim, construir uma memória imaginária através dos seus olhos foi realmente uma experiência fascinante. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, se quiserem agora fazer... Eu queria comentar só uma coisa. Quer dizer, se alguém quiser comentar, está na vez, depois eu falo. Eu vou comentar a Vila do Nazaré sempre. Inclusive, sábado passado eu estava fazendo uma vivência terapêutica lá. E fiquei sabendo pela terapeuta que ali vão construir um resort. E eu fiquei, meu queixo caiu. Fora toda a problemática lá das ilhas, né, e esse senhorzinho que morreu da AVC, assim, isso dói na gente de uma forma que a vida das pessoas não é levada em consideração, claro. O capital fala mais alto, as cifras, né, crescem aos olhos das pessoas e o capital humano, que é o mais importante, é deixar de lado. Mas isso é o capitalismo, a gente não consegue barrar, né? Então, assim, a Vila do Nazaré é maravilhosa, né? Ali todo o entorno, por exemplo, Calhetas, praia maravilhosa, mas está cada vez mais cheia de bares e coisas, enfim. Fui em Nova Petrolândia em 2021. Eu sou guia de turismo, também sou formada de turismo. Eu fui com um olhar de guia de turismo, né? Não fui levando um grupo, mas eu fui pensando na possibilidade de levar pessoas para conhecer o local, né? Inclusive hoje fiquei sabendo através da nossa amiga ali, no Cararu, que a igreja não era aquela igreja que a gente observa, que está pseudo-submersa, né? Ela não era a igreja da cidade. E essa memória, assim, era de uma vila. A memória construída na minha cabeça, que não sou de lá, é que aquela igreja fosse no centro da cidade, por exemplo. Eu fiquei sabendo hoje por ela que era um povoado, né? Então, assim, foi um passeio muito bonito, né? Que eu fui para ele lá. Mas também fiquei com essa angústia, né? Pensar, poxa, a gente está passando por um lugar aqui que mora pessoas, né? E pensando nessa
Aí também já conheci aquela parte ali de Xingó, né? E quando, ali tem muitos indígenas também, né? Aquela área lá, enfim. Essa inquietação, assim. E também, assim, de novo, mais uma vez eu vou dar uma dica de filme, certo? Que tem a ver com isso, com essa temática. Assistam Narradores de Javé. Filme que tem tudo a ver com isso, né? As pessoas precisavam construir um, quer dizer, teve até umas pessoas que estavam mentindo para que as pessoas não quisessem inundar de fato a cidade, porque elas tinham a memória delas. Enfim, esse filme Narradores de Javé é praticamente um caso igualzinho de Petrolândia, né? A gente fala, eu imagino que as meninas tenham registrado essa impressão também. A nostalgia, ela convive para quem mora em Petrolândia, sobretudo para quem morou na antiga e na nova cidade. Ela convive com um sentimento de que a transposição, de que a nova cidade, que já não é mais tão nova assim, já tem 30 anos, deu certo. Então, foi bem sucedida essa relocação do ponto de vista econômico. A cidade hoje tem um turismo, né, no estado muito proeminente. Vale a pena, viu? Não? E vou me preparar, mas vou. Vale a pena, Tem os royalties também. Tem os royalties, ficou uma cidade rica por conta dos royalties da Chess também, então pôde se desenvolver mais. E assim, a Chess deu 20 anos, deu casa nova, 20 anos de conta de luz e de água, uma casa nova que na época para as pessoas era apresentada como moderna. Então, assim, não foi uma relocação que jogou as pessoas num outro local, mas isso porque, como eu falei, aqui muitos agentes envolvidos, o movimento sindical, sim, certo? Esteve reivindicando, lutando. Isso eu ia até comentar, que a diferença é o que a gente viu lá não é qualquer, na outra ilha, qualquer. Tatuoca. Pronto, porque lá não tem, Tatuoca não tem. Entregou-se uma casa e uma casa lá em Chau, pronto, longe da pescaria, então assim, ninguém tem mais o acesso não tem mais nem as árvores para você colher, você não tem, né? Como é que adianta ter uma casa lá e lá não, lá em Petrolândia teve todo essa a história não é tão bonita assim. Não é, não. A transição não foi tão bacana, porque houve muitos problemas na transição, porque eu não sei se se pecaram por falta de estudo do solo, se foi um fenômeno mesmo assim ali do processo. As casas, primeiro, a transposição foi feita num momento de inflação galopante, né? Então, construir era muito difícil, porque o dinheiro da indenização que se recebia hoje, na semana que vem já era muito menos. As coisas aumentavam e tal. E houve um problema muito sério de sedimentação do terreno. Então, quando as construções começaram a ser feitas lá, as casas afundavam, as paredes rachavam, o chão rachava. Isso era desesperador, né? E era desesperador também financeiramente, porque, né, o tempo corria e você não conseguia construir uma casa, porque você tinha que reforçar o alicerce, e reconstruir e tapar as rachaduras e derrubar e fazer de novo. Então, teve muitos perrengues também, assim, aquele exemplar ali que todo mundo passa e vê da cidade submersa, né? Da área submersa. Isso. Essa era a igreja, os fundos da igreja do povoado chamado Barreiras, que era a colônia agrícola mais forte da cidade. Essa aí é a foto das casas, essa que eu falei. Isso aqui são as fotos. Isso aqui é o seguinte, um dos engenheiros. Aquilo que eu contei, né? Porque registrou todas as casas. Então você vai dessa avenida. De todas as Avenida Central. Tem de tudo. Não é só da Avenida Central, não. Eu vi, bom, pode ser que, eu não sei, não conheço, que talvez seja grande. Mas tem várias ruas, não sei o quê. Não é só a Central, não. Tem de um lado, tem de outro.
Eu não sei, tu não sabe se tem todas as ruas ou é só da Avenida Central? Essa aqui é só da Avenida Central. Não, essa não é da Avenida Central. Essa é. Por algum motivo Essa é. não é. Não. É não? Ah, então tá vendo? Tem mais ruas. Tem mais. E aí esse engenheiro tirou essas fotos e aí existe esse espaço lá na cidade de Petrolândia Nova, que você visita e tem, é um Google. Veja, a pessoa levou para uma outra cidade, parecida com a anterior, outra coisa. Uma pessoa que era vizinha da outra, continuou. As relações de vizinhança. Perdeu a vizinhança. A escola que tinha lá, se você morava perto da escola, ficou perto da escola, ficou perto do hospital. Isso. Uma coisa desse sentido. Buscou-se preservar, por exemplo, colocar as pessoas que moravam nas mesmas ruas, né, na outra cidade, mas não eram necessariamente vizinhas, a disposição das casas era diferente e muita gente optou por morar em outras ruas, enfim. De fato, as relações de vizinhança foram duramente atingidas, né? A cidade também passou a ter muita gente de fora, né? Quem construiu, forasteiros, passou a ter muitos forasteiros. Muitas pessoas que trabalharam, terminaram ficando, né? Sim, que trabalharam nas empresas, na construção e ficaram morando. A proposta era de uma, né, tem sempre, se vende essa ideia de modernidade, de desenvolvimento, né? Exatamente, como o Ivete falou, sempre se vende. Então esse era o viés que a Chesf, intencionalmente, essa era a memória que a Chesf quis deixar para a cidade, né? Aí, como Caruna mencionou, teve o movimento social sindical, polo sindical, que acho que em 1980 ganhou muita importância, porque aí passou a reivindicar, né, bom, enfim, muito foi conquistado pela atuação do polo sindical, que também ali já escrevia uma outra memória, né, também como um mecanismo de poder ali, de dizer, olha, o que vocês estão conseguindo aqui foi graças à consciência social que nós construímos nesse momento, e em que o Estado foi negligente, vocês não puderam se valer do Estado, chegou aqui o poder econômico, enfim, então tem toda uma tensão entre esses dois discursos que constroem a memória coletiva e social, que Isabela e Caruna puderam absorver isso agora na pesquisa de campo. Então, 30 anos depois, ainda é possível, ainda está muito, muito forte, muito viva essa memória política, né? Essa memória coletiva política do que aconteceu naquele contexto ali da transposição, né? Que vai muito além da memória de cada um, da memória individual, essa que a gente conhece como nostalgia. Eu queria puxar um pouquinho de Cocaia, aproveitando os anos. Ele quer falar. Não, nasci com 9 anos de idade e um lugar que fui morar no Cordeiro. Então eu saía do Cordeiro pela Avenida Caxangá, pegava o ônibus elétrico. Né? O ônibus elétrico. Então eu falando para meu filho hoje mais novo, que tem 13 anos, eu dizendo, não, tava assim, impressionante. Carro elétrico hoje é um negócio? Por negócio, como é que tinha carro elétrico? Só não tinha bateria, mas tinha motor elétrico, era tudo. Eu tava no fio. Sim, quando chegava, quando fazia a curva ali da Praça Internacional, a banana saía, aí o cobrador descia lá, o motorista para enganchar de volta. Então você vai construindo essas coisas, é importante, né? Sabe, você falando e eu me identificando em você. Quer dizer, depois, Ivete também trazendo coisas, né? Antes, você falou antes, mas Carlinha também falou aqui uma coisa, eu lembrando, eu sou formado em engenharia civil. Eu fui em 89
para ver o desvio do Rio São Francisco, como estudante de engenharia. Implodindo, eu não consegui ver. Coisas, não sei, eu tomei uma cana danada, né? E no dia lá, o professor puto comigo, porque eu estava lá dando vexame, né? Vomitando, não sei o quê, e a galera foi e eu não vi a implosão que abriu um túnel para fazer o desvio das águas de São Francisco para inundar Petrolândia. Estava lá. E aí vem mais recente, o Ivete, não sei se você lembra de mim, mas eu trabalhei lá no centro das mulheres do Cabo. Eu sei. Você? Acho que eu olhei para você. Então, antes do SS Purpa, ali quando fez a expansão lá do... Enfim, aí vem essas misturas, né? Eu disse, pô, como as paisagens que você vivenciaram informam, né? E acho que se a gente tivesse mais espaço para fazer essas trocas, eu acho que a gente teria, sabe, uma coisa que você está trazendo agora, coisa tão simples de se resolver, e a galera tem uma dificuldade de construir um diálogo, de construir uma percepção da tua paisagem e não da minha. Eu acho que isso é um grande nó hoje na nossa gestão, né? E eu li recentemente um cara aí que, bem interessante, ele fala sobre o caminhar como uma ferramenta de estética, né? Ele é um professor na Itália, que ele tem um curso há muitos anos, e o curso dele é só caminhando. Só na massa. Pé na rua. Francisco Carelli. Carelli? Meu nome é Francisco Carelli. Francisco Carelli. Apresentar também. Minha nova amiga Lídia, ela é italiana também. Prazer. Eu já convidei ela para vir aqui. Ela não está entendendo muitas coisas, mas ao mesmo tempo também o que consegue captar já é bom para ela. Que bom. Aí, então, como E uma das coisas, Francesco Carelli. Uma das coisas que esse cara fala é que ele construiu o pensamento dele baseado muito na história europeia, né? O caminhar, aquela coisa toda lá. É uma história bem interessante. Ele começa de Caim e Abel. Ele diz que ali é um grande divisor de Caim e Abel. Porque um era pastor e o outro era agricultor. Né? E o pastor é o cara que era, assim, quando Deus dividiu a história lá, ele disse, ó, tu fica com as coisas do mundo, tu fica com as coisas materiais, né? Que foi o Caim, e Abel fica com o mundo. E depois inverteu esse papel, né? Porque aí esqueceu que ia dar merda. Porque quem vai pastorar vai precisar de terra também. E aí vai ter o primeiro conflito. Foi exatamente essa merda que deu esse primeiro conflito, e um matou o outro. E aí, como punição, o Abel morreu, e o Caim, Deus diz, agora você não vai mais ser dono de nada, você vai andar o mundo aí sem poder produzir mais coisa nenhuma, encanto nenhum. E aí começa uma grande merda, porque o cara está fazendo uma coisa que ele não queria fazer, né, e permanece nisso, até hoje. A gente sempre, né, fazendo coisas que a gente não quer. Então, as decisões políticas também passam muito por essa coisa, de fazer o que a gente não quer. Né? E aí, como formação mesmo, ele diz, ele tem muito medo hoje, né, essa coisa do caminhar, atualizando. Ele teve uma experiência na América Latina, ele desenvolveu 40 anos de estudo lá pela Europa, e ele teve uma experiência pela América Latina, São Paulo e algumas, Bogotá e tal, e ficou impressionado, disse, porra, tudo que eu escrevi não cabe para cá, é diferente. Aqui as pessoas têm medo de ir para a rua, as pessoas têm medo de caminhar. Então, ele começou a refletir o seguinte, quem são os gestores dessas cidades? Esses gestores passaram por faculdades, aí foi conhecer as faculdades, disse, pô, os caras maravilhosos, conhecem melhor que eu a filosofia europeia, os grandes filósofos europeus, todo mundo na ponta da língua, no Recife, os caras lá estão foda. Só que conhecem isso tão bem, mas tem medo de estar na rua. Não conhece. Não conhece a rua. E aí ele disse que isso, o grande medo dele como pensador é exatamente isso, esse medo que os nossos futuros, atuais gestores, têm da rua. É basicamente isso. Mas se fosse isso, eu acho que eu até resolvi. Eu A acho que o interesse, pior de tudo, é a vontade de quem está querendo ganhar dinheiro. Sabe assim, é isso que é o pior de tudo. A nossa elite viaja para a Europa
para caçar um lugar igualzinho ao Pátio São Pedro. Mas não sabe chegar no Pátio São Pedro. Imagina, nunca foi. E quando chega, é igualzinho ao Pátio São Pedro. Meu Deus, que coisa